Olá, amigos, novamente juntos estamos para estudarmos a palavra do Senhor nosso Deus. Na aula de número 105, Palavra Poderosa. Louvado para todo sempre seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Através do Instituto Superior Formação de Guerreiros, vamos estudar juntos a palavra do nosso Deus. Esta aula é parte integrante de um curso de teologia básico, em que todos os temas ministrados temos em apostilas que poderão ser adquiridas através dos contatos oliveirasiloafrica@gmail.com, Bispos Antônio Oliveira e Gorete Oliveira. No Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 40, a palavra nos revela o seguinte: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Mais uma vez nós percebemos na palavra de Deus que há pessoas que para Deus não interessa a sua salvação. E por que não interessa? Porque apesar dessas pessoas terem recebidas inúmeras oportunidades para receber o Senhor nosso Deus e caminhar com Ele, através da proclamação do Evangelho, muitas pessoas, elas preferem o endurecimento, elas preferem a contenda, elas preferem a insensibilidade e elas preferem depositar sua fé no seu eu, no seu pensamento positivo centralizado no eu, achando que elas podem todas as coisas, achando que elas se bastam sem necessidade do auxílio do nosso Criador. E assim essas pessoas elas se tornam amargas, endurecidas. E dentro dessa palavra introdutória, nós ministramos para chamar a atenção que o homem por si só ele não consegue nada, ele não pode absolutamente nada, e ele não chega em lugar algum. Então a sabedoria é realmente ter o temor de Deus no nosso coração e clamarmos ao nosso Deus a sua infinita graça e misericórdia, que através de Jesus Cristo, no outeiro do Calvário, pagou alto preço pelo nosso resgate. Estamos ministrando sobre o tema Posição em Cristo 2, trazendo aqui uma abordagem a quem somos em Cristo. E já falamos em aulas anteriores que precisamos entender algumas coisas, não podemos nos esquecer. Temos que tomar cuidado para não nos esquecermos de coisas que, por exemplo, em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 3, como já lemos, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Não é? E aí precisamos entender algumas coisas. E uma das coisas que nós precisamos entender é que quem vê a Jesus, vê ao Pai. Em João capítulo 12, versículo 45, está muito claro isso. Ele é o resplendor da sua glória. Uma outra coisa que precisamos entender é que nós não podemos nos esquecer que Jesus Cristo é Deus. Ele é a imagem exata do Pai. Em 1 João, capítulo 5, versículo 20, a palavra nos revela o seguinte: também sabemos que o Filho de Deus é vindo e nos tem dado entendimento para reconhecermos o verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então veja que o texto diz claramente que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Então é o Deus revelado aos homens.
Outra coisa que precisamos entender é que a palavra que ele falou é que sustenta todo o multiverso, de maneira que homens, reinos, sistemas, demônios, anticristo não podem mover o poder da palavra. Portanto, não há poder que vá contra a palavra de Deus. E assim possuímos uma arma efetiva, que é a única capaz de realizar todo o trabalho. E essa arma se chama a palavra de Deus. Em Efésios, no capítulo 3, versículo 10, está escrito: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Então perceba, amados, que o exercício do poder da palavra pertence à igreja, de maneira que a solução para a problemática nacional, mundial, a solução prática, estou dizendo, é a palavra de Deus. E assim nós podemos entender, em última análise, que a maior calamidade da humanidade não são as armas nucleares, não são as armas químicas, biológica, bacteriológica, não é a guerra cibernética, não é a contaminação ambiental, a explosão demográfica, não é o desequilíbrio ecológico, a fome, nem tampouco a violência, não são as doenças incuráveis. A maior calamidade do homem é não conhecer a palavra do seu Criador, não conhecer a palavra de Deus. Porém, não é a palavra pregada que estamos nos referindo, não é a palavra interpretada, não é um seminário sobre a palavra, nem tampouco a escatologia da palavra, nem mesmo a teologia da palavra, e sim a manifestação da palavra de Deus. Porém, nos nossos dias, a manifestação da palavra tem sido: Deus te abençoe, aleluia, na vitória, irmão, Deus te abençoe, a paz do Senhor. Será que essa realmente é a manifestação da palavra de Deus que Ele mesmo espera dos seus filhos? Quando consultamos Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, versículos 1 a 3, encontramos as seguintes letras: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e que este é o Cristo Jesus, que eu vos anuncio. Então, enquanto eles estavam dizendo que Cristo é bom, que Cristo é o resgatador, que Cristo é o Salvador, toda a população olhava para eles e diziam que bonitinho que eles são tão humildes, são pessoas tão bondosas, simpáticas. Mas o que nós vemos nesse mesmo texto, em Atos, no capítulo 17, já no versículo 6 e 7, escrito o seguinte: porém, não os encontrando, arrastaram a Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui, os quais Jason hospedou. Todos esses proclamam contra os decretos de César, afirmando ser Jesus outro rei. Então veja que eles estavam louvando, eles estavam caindo na simpatia do povo e todo mundo dizia: Deus abençoe, a paz do Senhor, né? Mas quando eles começaram a falar que havia um outro rei, então todos se alvoroçaram, né? De maneira que onde eles passavam,
Eles colocavam o mundo de cabeça para baixo. Isso nos faz refletir de que o reino de Deus nunca foi casual. Ele sempre alvoroçou as nações. E você pode perceber isso através dos noticiários, onde o evangelho é pregado, os missionários são perseguidos, são torturados, são odiados, são mortos. De maneira, queridos, que a mensagem da cruz ofende, é ofensa. É impossível pregar a verdadeira palavra de Deus sem ofender. Então, não dá para pregar o evangelho passando a mão na cabeça das pessoas, dizendo, olha, você vai conseguir, você vai conquistar, vamos esperar, Deus é amor, Deus é lindo. Tudo bem, mas você precisa confrontar o pecado. E muitas vezes as pessoas não estão predispostas a isso, a serem confrontadas. Então, pregar o evangelho verdadeiro implica em confronto, sim. Agora, para você saber até onde deve chegar, desculpa, mas o mundo não está ofendido. Ainda não. O mundo ainda está caminhando debaixo de violência, debaixo de corrupção, debaixo de promiscuidade, de adultério, debaixo de homossexualismo, toda sorte de impureza sexual, toda sorte de promiscuidade, de violência, de agressividade. O mundo tem caminhado embaixo dessas coisas. Então, ainda não estão ofendidos pelo evangelho. O que nós temos que fazer? Qual que é o nosso papel? Anunciar outro rei. Então diziam, há um sistema que funciona melhor. Era isso que eles estavam dizendo.